Olá, tudo bem com você? Meu nome é Carlos Kugert, eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema e nós ajudamos pessoas que querem parar de usar o álcool ou a droga sem a internação. E hoje, conforme combinado, a gente vai falar desse tema, dependência versus preconceito. A dependência química, ela traz consigo, né, esse paradigma, né, esse preconceito. E a gente vai falar um pouco disso hoje, né, nesse tempo que a gente tem, porque eu acho muito importante e é uma das condições que dificultam até mesmo o acesso ao tratamento, né? Então, a dependência química, ela é uma doença mental. Quando a doença está instalada, né, ela é tratada como uma doença mental. E como existe o preconceito pro-dependente químico, também existe para qualquer doença mental. Então a gente tem, já há uns anos, não faz muito tempo, a gente tem um mês que a gente fala, né, da doença mental, fala do alcoolismo, e aí a gente vai falando isso para a sociedade, mas ainda não é o suficiente, né? Mas já foi pior, né? Ao ponto das pessoas pensarem que o profissional da saúde mental, o psicólogo, o psiquiatra, as pessoas ainda têm um preconceito quanto a esses profissionais, de buscar esse profissional. Ah, eu não preciso de um psicólogo, eu não sou louco, eu não preciso de um psiquiatra. Psiquiatra e psicólogo é médico de louco. E é totalmente o contrário, né, disso tudo, né? É para não ficar louco que você precisa buscar ajuda de um profissional da saúde mental. É porque você está começando uma dificuldade, está encontrando uma dificuldade, e às vezes é isso que dificulta o tratamento, né? É o preconceito social que a gente tem, né? Então, o dependente de álcool ou de drogas, ele é taxado de várias formas. Dependendo da cultura, de onde você mora, ele é chamado de uma forma. De pudim de cachaça, de pé de cana, de nóia, de maconheiro. E aí tudo isso está associado ao preconceito de vagabundo, de defeito de caráter. E, na verdade, é uma doença, como qualquer uma outra doença crônica. O diabético não tem preconceito, por exemplo. Uma pessoa que tem câncer, a gente não tem preconceito. Né? Mas por que que o dependente e o doente mental a gente tem esse preconceito? Caetano Veloso dizia na sua canção que se olhar de perto, ninguém é normal. Né? Então a gente tem a loucura faz parte, né, da nossa vida, né? Então, da onde que vem esse preconceito com o usuário de droga, com o alcoólatra? Quando que começou isso, né? Então, a gente tem que falar mais sobre isso, né? Eu escrevi um livro, lancei esse ano, que fala um pouco disso, né? Por que falar com seus filhos sobre drogas? Justamente para isso, para a gente quebrar esses paradigmas, para a gente quebrar o preconceito, né? Então, o livro, ele fala um pouco disso. E, pelo menos, ajuda, né, nessa questão, né, a falar um pouco disso, né? Que é esse livro aqui, né? Por que falar com seus filhos sobre drogas? Fica um pouco na luz, né? Mas a gente tem outras literaturas, tem outros canais, outros programas que também falam disso hoje, ainda bem, né? Antes era um grupo fechado. Eu lembro quando eu comecei a fazer esse trabalho, as pessoas, para entrar num grupo de auto e mútua ajuda, nos Alcoólicos Anônimos, no Amores de Gente, no Alanon, elas davam uma olhada para ver se não tinha ninguém vendo e tal.
Alguns grupos nem colocavam placas para as pessoas, porque a gente tem essa cultura de ficar preocupado com o que os outros vão pensar. Né? O que os outros vão pensar se me ver entrando lá? Né? Se eu falar que eu sou um independente, um ex-dependente, independente da norma, né? E isso a gente percebe no dia a dia. Isso aconteceu comigo mesmo, na minha família, na sua família. Aí o seu filho vai lá, todo mundo sabe da sua família que ele usa droga, que ele está cometendo uns deslizes aqui, ali, e de repente ele some por um tempo. Você põe ele lá num processo de internação. Algumas famílias têm dificuldade com isso. Ele foi viajar, ele está fazendo um curso, ele saiu. Eu tenho pais lá que o pai está lá internado, vai ficar 6 meses na clínica, 9 meses na clínica, e daí a mãe pergunta, o que você acha? Eu devo falar para o meu filho? Não devo falar? A avó, ela tem problema, ela é doente, isso vai ajudar, vai piorar? É difícil. Como o tema da live de ontem, é um desafio, né? É um desafio. E o dependente de drogas, então, sobretudo as drogas não lícitas, a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase, ele é tratado pela sociedade, pelo Estado, em nome do Estado, eu vou falar da polícia, como um traficante, como um marginal, como um bandido, como alguém que está fora da lei. E ele é um doente mental, uma pessoa que precisa de ajuda. Com todas as dificuldades que a doença mental tem, ele ainda é taxado e é tratado pela sociedade e muitas vezes pela família como se fosse um traficante, um assaltante de banco, um cangaceiro, sei lá eu. Percebe como é difícil? E a família julga ele o tempo todo o tempo. Como vagabundo, como... E às vezes ele só não consegue, com o seu recurso, sair dessa condição. Isso é provado, comprovado, que a partir do momento que ele sai dessa condição, ele se transforma numa outra pessoa e ele é aceito pela sociedade. Mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. O meu filho está andando lá com aqueles nóia, com aqueles... E às vezes o seu filho não vê assim, o seu filho não tem um preconceito. E você já acha que porque ele não tem o preconceito, ele já está jogando naquele time. E não, às vezes não. Na maioria das vezes, não. E eu e você temos que olhar para esse lugar. E nós que temos o problema, nós somos responsáveis para mudar essa realidade, para quebrar esse paradigma. A dependência química não é só um defeito de caráter, ela é uma doença. E ela tem que ser vista como uma doença. Não como uma questão ética e moral. Enquanto a gente tiver esse olhar, a gente não vai avançar. E nós precisamos quebrar esses paradigmas. Porque eu tenho esse preconceito dentro da minha linha de trabalho. Eu sou psicólogo e a psicologia tem várias áreas, assim como a medicina tem várias áreas. Mas eu, como sou especialista em dependência química, como que eles me chamam? Com o mesmo preconceito. Esse aí é especialista lá com os nóia. Vai lá cuidar dos seus doidos lá. É um ser humano como outro qualquer. Eu não trabalho com drogado, com
com pé de cana, eu trabalho com pessoas, com seres humanos. E é essa condição de tratar ele como ser humano que me dá a condição de ter o resultado que eu tenho no meu trabalho. Porque lá, às vezes, é um dos poucos lugares onde ele não vai ser julgado. Eu vou entender ele. Eu vou ouvir ele, vou entender o motivo que, para ele, faz com que ele leve ao uso e ao abuso da droga. Na maioria das vezes, de cada 10 pacientes que eu tenho, 9 usam a droga como um remédio para alguma dor que ele está sentindo. A droga, por isso que a ciência, nós que somos especialistas, a gente afirma o tempo todo que a droga nada mais é do que uma fuga da realidade. O sujeito, sob o efeito da droga, ele entra no estado alterado de consciência, e ao entrar no estado alterado de consciência, a dor some. E aí ele fica lá com aquela galera que a sociedade tem um preconceito e lá eles estão tudo igual. Saiu de lá, ele é julgado. Lá, usando droga, lá no bar bebendo, ele é igual aos outros. Ninguém vai chamar ele de bêbado lá dentro do bar. Agora, quem está fora do bar diz, olha lá, ó, onde é que está? Pé de cana. Olha lá, já foi lá para a boca, para a loja. Então, existe culturalmente já esse preconceito. Tanto que a lei, essa lei nova, eu estou falando dessa lei faz bastante tempo, né? A Lei 11.343, as diretrizes da lei, ela está junto com as diretrizes do crime, do traficante. Primeiro fala do traficante e na mesma lei depois fala do doente, do tratamento. E essa linha que separa um do outro, né, causou polêmica e vai continuar causando. Ah, mas qual a quantidade? Se ele tiver determinada quantidade, até, sei lá, vamos colocar um número aqui, não é só um exemplo. Se ele tiver 5 cigarros de maconha, ele é dependente. Se ele tiver 7, ele é traficante. É por aí. Um exemplo simples. E essa mesma sociedade que não impede a venda da droga. Não consegue fechar lá a fronteira para a droga não chegar, porque se ele usa a droga, porque existe a demanda. Se tem quem usa, tem quem vende. E aí a gente vai entendendo o processo. A droga, por que eu digo que a droga é usada como remédio? Porque eu tenho acesso, eu falo com eles. Você conversa com uma pessoa que já teve a experiência de ficar privado da liberdade, ficar lá encarcerado, preso na cadeia. O que é a maconha na cadeia? A maconha na cadeia é um calmante, é um relaxante, é como um chá de camomila. A maconha calma os presos, por isso que é permitido entrar. Cocaína não pode, crack não pode, mas a maconha entra de tonelada, de saco, de quilo. Isso dito por quem está lá. E eu sei disso porque eu tenho meus pacientes, mas eu fiz também, quando eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho lá dentro do presídio. E eu sei, eu conheço o cheiro de maconha, eu fumei maconha quando era jovem. Faz pouco tempo que eu era jovem, mas... E você também conhece o cheiro de maconha. E o carcereiro lá, o policial, também conhece o cheiro de maconha. Mas aqui fora não pode, mas lá dentro pode. E aí? E aí tem pessoas que são presas porque são dependentes de droga e lá dentro tem droga.
A maioria das pessoas que estão lá, no presídio, encarceradas, elas estão lá por conta do preconceito, porque elas tinham que estar num tratamento para sair daquela condição. Esse moleque que você vê roubando celular no ponto de ônibus, de bicicleta, de moto, ele não está roubando celular porque ele é bandido, porque ele quer o mal. Não, ele só quer usar a droga dele. Ele só quer alimentar o vício. O drogado não tem rosto, não tem cor. Tem um monte de dependente químico aí muito mais perigoso que você nem percebe. Andando de moto do ano, de Ferrari, de carro, tem um monte, um monte. Mas a gente pinta um estereótipo. Eu e você, que vivemos essa dificuldade, nós temos que quebrar esse preconceito. Tem relatos do uso e abuso de droga na Bíblia, no caso do álcool, e antes da Bíblia também. Então a droga é uma questão que atravessa os tempos. E sempre teve o preconceito. Sempre teve. A gente vai fazer uma pesquisa sócio-histórica, a gente vai perceber isso. No nosso país é muito interessante, quando eu fui estudar para montar o meu trabalho de conclusão de curso, que é sobre o assunto, eu tive que ler muitos livros, né? E aí eu me aprofundei, é um assunto que faz sentido para mim, eu gosto, né? Por isso que eu posso vir aqui e falar isso, né? Porque eu sei do que eu estou falando, porque eu me aprofundei nisso, né? Então, quando a gente vai ver o nosso país, o Brasil, aí nós tivemos lá a Lei Áurea, a libertação dos escravos. Então, aqueles escravos estavam lá trabalhando para o senhor do engenho, e de uma hora para outra, eles estavam livres, mas sem trabalho. E eles foram para onde? Para a rua. Desses que foram para a rua, que não tinham trabalho, a maioria virou alcoólatra. A maioria virou alcoólatra. E aí foi para a rua. E foi aí que começou a primeira comunidade terapêutica, que era chamado de asilo, de manicômio. Então, todos aqueles que estavam à margem da sociedade, que não tinham trabalho, que não tinham um lugar para morar, tinham todo o preconceito. Vai para a rua, sem eira e sem beira. Está cheio. Tem um texto de Machado de Assis que fala da Casa Rosa, da Casa Azul. Se não me engano, é o Alienista. Que no final da história todos acabaram lá. Mas é um conto bastante interessante e é desse cara que viveu essa época, que era negro. Um dos primeiros negros escritores, Machado de Assis. E ele escreve muito bem, por sinal. Por quê? Porque não tinha oportunidade. E daí foi criando. E a minha geração veio nesse lugar. Então, o nosso país era escravizado, a mão de obra era escrava, daí foi assinada a Lei Áurea, e daí abriu as portas para vir, no Rio Grande do Sul, os italianos e os alemães, que é da onde eu venho, que vieram para trabalhar no lugar dos escravos. E o preconceito continua aí, com dependente químico, com drogado, com alcoólatra, com negro, e aí vai, e continua, é sócio histórico. E aí, se ele é negro, se é alcoólatra e é dependente químico, imagina. Imagina. Aí você vai pegar nas pesquisas de morte,
de suicídio, de assassinato, de violência. Quem morre mais? O branco ou o preto? O negro ou o amarelo? Existe o preconceito. Existe o preconceito dentro da própria medicina. Eu não sei se você já viveu a experiência de estar lá num posto de saúde, numa UPA, ou no seu convênio, e chega lá uma pessoa sob efeito de álcool, ou drogado, ou no estado alterado de consciência, como que ele é tratado por essas pessoas? Tem profissionais, tem psicólogos e psiquiatras que nem atendem. Ele sabe que é dependente de álcool, de droga, ele nem quer. Porque ele tem medo. Não, não, não. Esses casos aí, Deus o livre, perigoso. Cara, tudo doido, mano. Ficar sozinho, fechado numa sala com o cara. Olha a cara dele. Olha o jeito que ele se veste. Existe preconceito em todos os lugares. Você vê uma pessoa mal vestida, num estado alterado de consciência, no mesmo lado da calçada que você está, você dá um jeitinho de passar para o outro lado. Eu sei que dá. Ah, mas é perigoso, né, cara? A gente tem que pensar na nossa segurança. Lógico que é. Mas eu estou dizendo que alguém tem que ir lá e tratar ele com dignidade, sem preconceito e sem julgamento. É uma das poucas formas que a gente tem, e às vezes é só o que a gente precisa. É diminuir o preconceito. Porque se você vai entrar no emprego, você pode ser o melhor profissional, e você tiver que fazer um exame toxicológico, difícil. E uma das questões dessa lei é um pouco disso. Agora a gente vai ficar sabendo quantos dependentes tem, quantos estão em tratamento, quem está buscando. Por quê? Porque vai ter lá um lugar onde todas as informações vão ser colocadas. Eles dizem lá que vai ter sigilo, eu quero ver. Eu sou um dos que vou cobrar. Porque se eles fizerem lá um relato, como os outros países por aí, vai ser um desserviço para a sociedade. Porque agora vai ser tudo unificado, vai ser no SUS, então tem um órgão lá que eu tenho que atender a pessoa, se eu trabalho numa comunidade terapêutica, eu tenho que atender ela, eu tenho que, dali 30 dias eu tenho que mandar um relatório com o nome da pessoa e a droga que ela usa. Quando que ela entrou no tratamento e quando ela saiu. Isso vai ficar registrado lá. Hoje a gente não tem isso. Hoje as clínicas, a maioria dos tratamentos, a maioria deles são clandestinos. Mas eles estão fazendo alguma coisa. Às vezes sem recurso, sem capacitação, mas tem alguém que está fazendo alguma coisa. Agora nós vamos ver como é que vai ser. Hoje nós temos a semana que fala, temos o mês que fala, e assim mesmo ainda existe o preconceito. Ah, aquela ali é a Zenaide, a irmã do aquele maconheiro lá. Aquele que está sempre lá no bar lá. E assim, qual que é a pessoa que é dependente, que pode ser dependente, por exemplo? Qualquer um de nós. Você pode não ser hoje, mas você não sabe amanhã.
Tem pessoas que são dependentes de outras drogas, que têm um preconceito menor. Mas a pessoa que toma um remédio faixa preta, por exemplo, ela não esconde, ela não fala para qualquer um. Porque existe uma norma. Não, se eu falar que eu tomo remédio, ela vai pensar, o que é isso? E tem um monte aí. Tem um monte de depressivo, tem um monte de ansioso, tem um monte de bipolar, tem um monte de psicótico, de psicopata. Tem uma galerinha lá em Brasília também que tem esse sintoma aí. Que quando não está medicado só faz, porque a confusão mental que está na mente das pessoas que têm o poder, ele bagunça a minha vida e a sua vida às vezes. Então tem pessoas que não estão preparadas para estar lá. Tem profissões que não dá mesmo. Para a pessoa que tem a doença da dependência química exercer a profissão. E é assim que eu posso ajudar a sociedade. Uma pessoa que dirige um táxi, um Uber, que é alcoólatra, ela coloca todo mundo em risco. Mas às vezes a família não entende essa profundidade. A família, oh, você não pode, você não deve fazer isso. Você não... Na medicina, então, o que mais tem é dependente de drogas. Porque é fácil o acesso. Tem uma carga horária muito alta. Onde você menos imagina é onde mais tem. Mas o preconceito é com aquele que está lá na rua, com aquele que está lá, e você nem vê o resto que tem. Aquele que está andando de carrão, aquele que... Você nem nota. Só quem... Agora, aquele que está lá na rua, lá, sabe que aquilo lá também é. Então, a gente tem que entender esse processo, entender que existe um... Não é só uma questão social. A droga, ela é democrática. Ela não pega só o negro, o pobre. Mas é ele que carrega todo esse estereótipo. Se ele tem uma doença mental, então... Difícil. Sabe? Agora, eu não sei como que vai ser. Nessas comunidades terapêuticas tem um monte lá de esquizofrênicos que estão lá se tratando, se cuidando. Estando medicado, ele funciona normalmente, mas ele vem para a rua, porque a dificuldade do paciente que tem a doença mental, que nós temos no tratamento, e de auxiliar a família, é que o doente mental, ele não pode, ele, ministrar a própria medicação. Porque ele não tem controle. Aí a medicação vira uma droga. Se ele bebe, mistura com a medicação, aí vira uma bomba. Então, por isso que o processo, a abordagem mais usada é a abordagem do tratamento na clínica, por um período maior. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil para a família, é mais fácil para a sociedade, é mais fácil. Agora, qual que tem o melhor resultado? É o tratamento sem internação. Por quê? Porque é aqui fora que está a dificuldade. Ele vai sair de lá, o preconceito não vai mudar, ele tem que aprender a lidar com isso. Nós vamos treinar o soldado na guerra. Ele vai ter que sair lá do consultório e, se ele mora lá, perto da boca onde vende droga, ele vai ter que passar na frente. A gente vai ter que ensinar o soldado a desarmar a bomba, sem explodir. E é isso que a gente vai fazer. Porque se ele vencer essa dificuldade, porque não é porque ele vai ser internado numa clínica que a boca lá vai fechar. Não, a boca vai continuar.
A droga sempre teve, ela vai continuar aí. Esquece. Se liberar, se não liberar, se não sei o que, vai estar aí. E faz, ó, tempo que está aí. E só aumenta o preconceito. E daí a gente vai eleger as drogas, né? Então, o cara que toma cachaça é bêbado, é alcoólatra. Você bebe, você é viciado? Não, só toma uma cervejinha. Se tomar cerveja, daí não tem problema. E qual que é a diferença? Nenhuma. A dose é a mesma. Uma dose de cachaça e uma latinha de cerveja tem a mesma quantidade de álcool, é uma dose. A régua que a gente tem para medir é o bafômetro. Se você tomar uma latinha de cerveja, você não passa no bafômetro. E não passando no bafômetro, ele vai dizer que você tem uma quantidade maior do que a permitida, que é 10 gramas de álcool, sei lá, ou alguma coisa assim, no sangue. E com essa quantidade de álcool, você perde o senso crítico, vai demorar para frear, e aí vai se colocar em risco e colocar em risco outras pessoas. Então, nós temos que falar sobre isso, porque o preconceito acaba dificultando o início do tratamento das pessoas. Muitos não querem, eles até querem parar de usar droga, mas eles não querem ser taxado como alguém que ficou internado porque não conseguiu parar de usar droga. Às vezes. E esse tratamento sem internação ajuda essas pessoas que têm essa dificuldade social, e lá ele vai ser esclarecido, vai ser explicado, ele vai ser tratado sem preconceito. Muitos não querem se expor, muitos trabalham, tem muitos que bebem cachaça e tal, que usam droga, cocaína, maconha, depois do serviço, mas ele trabalha. Só usa depois do serviço. Meu pai era assim, meu avô era assim, minha família quase toda era assim. Agora, se você usar droga, trabalhar, pagar essas contas, aí você não tem problema. Agora, se você usar droga, mas não pagar suas contas, não trabalhar, aí você tem problema. E isso é tão introjetado socialmente que a gente tem um fenômeno. Muitas pessoas começam a beber e a usar droga depois que se aposentam. E daí fica lá ocioso, e daí o pessoal está lá. Então, qualquer um, sem preconceito nenhum, pode se tornar um dependente químico. Não tem idade para isso. Não tem idade. Porque lá onde eu trabalho, a gente trata desde de 13 anos, 12 anos, até 86 anos, acho que foi o mais. Mas já tem 86 anos, vai adiantar alguma coisa? Lógico que vai. Ele não vai melhorar. Mas não piora. Porque a dependência, ela é progressiva. Ela não retrocede. Se você parar de usar droga, vai demorar um tempo para o seu organismo. Você fuma, você para de fumar, você fumou 30 anos, você para de fumar 5 anos, seu pulmão não mudou. Você tem alguns ganhos, lógico, mas vai demorar um tempo. É um processo. E nós temos que trabalhar esse conceito também com o dependente, com a família. Então, a pessoa usava droga, estava lá no bar, bebia,
se colocava em risco, falava um monte de coisa que não precisava falar, ele vai parar de usar droga, ele vai continuar sendo julgado como se estivesse usando ainda. Tá vendo como o preconceito ele não ajuda em nada, ele só prejudica o processo. Ele atrasa o início do processo e depois, mesmo que a pessoa parou, ela ainda vai ser lembrada como... Eu faz 23 anos que eu não bebo mais, não uso mais droga, mas tem pessoas que me conhecem e a lembrança que elas têm do Carlos é de quando eu bebi. Só dá uma olhada no álbum de foto aí da sua casa, os mais antigos aí. Então existe o preconceito dentro da família mesmo. E a família é um reflexo da sociedade. E não adianta mentir, enganar, tudo será revelado. Está escrito lá no Apocalipse. Ah, mas deve mentir. Não, tem que falar a verdade. É a verdade que liberta. É o contrário, é o oposto. Né? Eu até atendi, eu estava fazendo atendimento com a família e tal, a pessoa estava lá, e daí ele perguntou, ah, mas e aí você contou para a avó? Não, não é melhor não contar, porque não sei o quê, não sei o quê. E aí eu me interferi, né? Eu disse, não, por que não contar? Não, porque não sei o quê, porque ela... Eu disse, não, tem que contar. E daí eu usei o exemplo da pedagogia de Jesus. Quem que ele escolhia? Ah, aquele era cobrador de imposto, aquele era não sei o quê e tal. Todo mundo sabia que era, mas depois eles viram a transformação. Ah, mudou, hein? E é isso que faz a diferença. Então é o contrário. Em vez de você não falar, quanto mais você falar, mais você vai ser incentivado. Olha que bom, como você está bom, que bom que você saiu daquele lugar, olha que ótimo, o que você fez? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade e ela vê você bem, ela quer ficar bem como você também. E é isso que o nosso testemunho, o poder do nosso testemunho é esse. Né? Tem uma galera aí que me conhece, sabia como eu era. E como eu estou hoje. Então a gente tem que tentar quebrar esse paradigma do preconceito. Parar com isso, isso não ajuda em nada. Tomar cuidado a forma como a gente pronuncia, o que a gente fala, o que a gente... Até porque as crianças estão assistindo tudo isso. Por isso que é importante. Por quê? Falar com seus filhos sobre drogas. Se servir só para quebrar o preconceito, o paradigma já valeu a minha existência. Porque só a palavra droga, eu sei porque no meu trabalho eu faço isso o tempo todo, né? Então, se eu colocar como tema de uma palestra a palavra droga, muita gente não vai. Ah, ir lá para saber esse negócio de droga. É bom. Quero. Agora, se eu colocar o tema da palestra, como colocar limite nos seus filhos, aí enche. Mas é a falta de limite que faz ele usar droga. Uma coisa não existe sem a outra. Mas o preconceito, ele está aí. E eu tenho que aprender a lidar com ele. Porque eu me apresento assim. Meu nome é Carlos, eu sou especialista em dependência química. Eu ajudo pessoas que querem parar de usar o álcool e a droga sem internação. Eu quero ser reconhecido assim.
E eu não tenho preconceito de contar a minha história, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, porque eu estou resolvido. Eu me perdoei por aquilo que eu fiz, eu não tinha recurso na época, fui atrás, graças à minha família, quem está junto comigo. Hoje o que vale é o que meu filho pensa de mim, que minha esposa pensa de mim, meus irmãos, aquelas pessoas que estavam comigo nesse processo. É isso que vale. O que o outro vai dizer, pensar, não é problema meu, isso é problema dele. E eu vou continuar fazendo, porque o meu foco é no resultado. E nós vamos continuar falando desse tema. Enquanto tivermos voz, eu escolhi a psicologia, porque eu posso trabalhar até os 90 anos. Se eu não caminhar, eu vou de cadeira de roda mesmo. Eu já trabalho sentado o dia inteiro. E se eu ficar surdo, tem umas maquininhas que põe. Eu só preciso ouvir a pessoa. E não julgar. E não achar que eu sei alguma coisa. Mas eu consigo fazer desse jeito as pessoas entenderem. Porque o objetivo final é simples. É você aceitar o seu filho como ele é e ele aceitar você como ele é. E a gente tem que se suportar, aguentar o processo. Porque às vezes a gente acha que a pessoa está perdida, porque não tem mais jeito, e às vezes foi a experiência de usar a droga, é isso que vai mudar a vida dela. A partir daquela experiência, por mais dolorosa, por mais negativa que está sendo, por mais difícil, a pessoa precisava passar por essa experiência para mudar. Na minha vida aconteceu isso. Existia um Carlos antes e um depois da droga. E nós temos que aprender com a experiência. E o preconceito nos tira essa condição. Porque daí você não vai falar da sua vitória. Você não vai falar do que você venceu. Porque você vai ficar com vergonha, se achando menor. E você alimenta o preconceito para você mesmo. Eu não tenho vergonha de ser pobre. Eu não tenho vergonha de ser lá da roça, do interior. Pelo contrário. Tenho o maior orgulho. Sou caipira mesmo. E não tem problema nenhum para aquele que não é também. Aquele que não é, não está errado. Desde que ele se aceite. Desde que ele seja ele mesmo. Percebe? E às vezes a gente quer ser uma outra pessoa. Quer ser o outro. Idealizado. Não, tem que ser eu com o recurso que eu tenho. E tentar sempre melhorar. E para melhorar, eu não tenho que julgar o outro e nem ter esse preconceito com o outro. Então, era mais ou menos por aí. Eu sei que você gostaria de colocar a sua opinião, de falar um pouco sobre isso. Eu sei que você, que tem um filho, um parente que é dependente, você sabe o que eu estou falando, você sofreu o preconceito. E aí, se isso aconteceu com você, só põe aí um joinha para mim ver se eu estou certo, se eu estou errado. Porque esse é um tema que a gente tem que continuar falando dele. Porque é falando, 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 que daqui a pouco a gente quebra esse paradigma, esse preconceito. E geralmente as pessoas vão começar a usar droga lá na adolescência, no momento de crise. Foi assim que eu comecei. Comecei cheirando cola de sapateiro e tomando álcool. E cachaça, cerveja, que era o que tinha ali. A droga estava ali, exposta na sociedade, e ela continua. Continua ainda. As mesmas. Hoje já não tem mais essa questão da cola. Eu sou do tempo que quem tinha o preconceito era aquele moleque que era engraxate.
dentro daquela caixinha de engraxar sapato, tinha lá cola, tinta, benzina, loló. Hoje tudo é lança-perfume. E de perfume não tem nada. Mas esse lança-perfume, a cola, diminuía a dor daquela criança. Estava lá. Alguma dor ela tinha. Eu tinha a minha. Que hoje não dói mais. Graças a essa experiência profunda que eu tive. E dentro da minha família, algumas pessoas também tiveram essa mesma experiência. E alguns ainda vão ter que ter. Não vai ter jeito. Cada um tem o seu caminho. Certo? Então a gente se encontra, conforme o combinado, na segunda-feira, às 8h45. Né? Compartilha aí se você gostou do tema. Fale lá para os seus amigos. As lives estão ficando todas lá. Se você perceber, a cada dia um tema está ligado ao outro, e aí a gente vai melhorando o nosso entendimento para quebrar esses preconceitos, esses paradigmas, para que você possa tomar a sua decisão. E é só você que pode tomar. Se você quiser parar de usar o álcool e a droga, sem internação, eu posso ajudar você. É só você entrar em contato e a gente marca um horário e vamos entender qual que é a sua dificuldade, qual que é o seu caso. E o tratamento é singular, é individualizado. Nós vamos resolver a sua dificuldade com o recurso que você tem. Ok? Então a gente se encontra na segunda-feira, 20h45. Até lá, se cuide. E obrigado por permanecer aqui comigo até agora. Bom final de semana.